Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da noite de Natal. O que a gente tem aí no céu nessa virada do dia 24 para o dia 25? Quais são os principais aspectos e como que a gente pode aproveitar essas energias que estão aí? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que esse céu ele tá lindíssimo. Apesar de termos alguns aspectos aí desafiadores, a gente tem os planetas posicionados em graus bastante transformadores. Eu peguei aqui os graus dos principais planetas, peguei os graus principalmente dos aspectos positivos que a gente vai ter aí dessa virada e eu vou resumir para vocês qual tipo de energia que a gente vai ter. É claro que nem todos comemoram o Natal, mas esse vídeo é válido para todos nós, né? De alguma forma a gente pode mentalizar, a gente pode meditar. Nesse momento de virada, no dia 24, dia 25, de repente a gente pode, né, ficar um pouquinho mais introspectivo, até porque é um momento realmente da gente se reconectar com o nosso espírito, né, com o verdadeiro simbolismo da nossa existência no planeta Terra, ou seja, é aquele momento de reflexão, de oração, de meditação, que aqueles que estiverem dispostos, de repente pode ser bastante válido. Primeiro é importante dizer que a gente vai ter aí uma lua em Touro, né? No dia 24 para o dia 25 a gente vai ter aí essa lua no signo de Touro, e a lua em Touro ela já representa aí abundância, ela já representa bem-estar, alegria, prazeres, representa obviamente fartura, né? Só que a gente tem que lembrar que essa lua, ela entrando no signo de Touro, ela conversa aí com Urano, ela vai conversar também aí com o Sol em Capricórnio, com o Mercúrio ali em Capricórnio, com Plutão em Capricórnio, ou seja, a gente vai ter essa lua fazendo ótimos aspectos aí para os planetas no signo de Terra, ou seja, Capricórnio ali em cima. Lembrando que no momento que a lua entra aí no signo de Touro, ela se depara com Urano, se depara aí com a Lilith, ou seja, tem aí algumas energias que balançam, que chacoalham um pouco a consciência, principalmente emocional da humanidade, né? Sempre que a lua passa aí pelo signo de Touro, a gente sente esse chacoalho, né? Principalmente para a questão do coletivo, né? Aquele momento em que às vezes a gente para e pensa nos excluídos, nas pessoas que estão à margem aí da sociedade. Muitas vezes a gente é chamado a atenção para isso. Então a lua tocando Urano na noite de Natal pode trazer essa consciência, talvez subitamente, repentinamente, de repente algumas pessoas podem ter uma certa necessidade de pensar nos que não tem tanto, nas pessoas que estão na rua, que não têm família, principalmente nas pessoas que perderam familiares, que morreram pela Covid ou por qualquer outra doença, ou seja, talvez a gente tenha um pouquinho mais de compreensão da dor que está acontecendo no coletivo, nesse momento coletivo. Então isso pode vir de certa forma para nossa consciência, essa lua pode trazer isso para a gente, né? Mas o grau em que essa lua vai estar aí na virada, né, no dia 24 para o dia 25, que Urano está, que o Sol está ali no grau 3 de Capricórnio, Mercúrio no grau 6, Plutão no grau 23 e Marte ali no grau 24, uau, né? A gente tem aí alguns graus que são muito simbólicos, muito transformadores. Para vocês terem uma ideia, esse Marte aí no grau 24 de Áries, ele está em um ponto aí onde a deusa da fortuna reina plena. Esse ponto onde Marte está representa de certa forma a abundância, a riqueza, a fartura. Isso é muito bom, né? Ou seja, esse grau ele representa que a gente está tendo oportunidade de perceber a abundância na nossa vida ou de agir para ir em busca dessa abundância. Já o grau 3 ali de Capricórnio é um grau que convida a expansão, que convida a gente a explorar o inexplorado. Olha só, na energia capricorniana a gente tem o Sol aí transitando nesse grau 3 que representa isso. Aí a gente tem Mercúrio no grau 6 de Capricórnio que representa passagem, um período de transição. E esses dois planetas vão conversar com Urano e Lua
né? Então a gente vai ter esses dois aqui conversando com esses dois lá em cima, ou seja, a gente tem aí um Natal em que de repente novos pensamentos, novas percepções, de repente a gente pode aproveitar para passar por algum tipo de transição, ou seja, compreender uma coisa, trazer para sua consciência, expandir isso e alcançar um novo nível, né? Isso é muito possível. Aí a gente tem o grau 23, que é onde está Plutão, aí em Capricórnio, que representa satisfação, mas essa satisfação desse grau de Capricórnio precisa ser uma satisfação que você obteve por algo que você genuinamente conquistou. Então, de repente, nessa noite de Natal, a gente pode aproveitar esse grau aí, 23 de Plutão, para pensar no que realmente você sente satisfação por você ter conquistado, por você ter trabalhado, por você ter lutado e ter alcançado aquele objetivo e aquela meta. E caso você tenha alcançado alguma meta, algum objetivo que de repente você não conquistou de forma genuína, que você dentro de você sabe que você passou por cima de algumas pessoas ou de algumas situações para alcançar aquele cargo, para chegar àquela conquista, e que de repente, por mais que você tenha recebido os aplausos aí dentro de você, você sente que caramba, eu não estou satisfeito porque eu sei que eu forjei, que eu manipulei, que eu enganei. A gente não consegue se enganar, e é exatamente isso que esse grau está falando aí pra gente. E é interessante a gente olhar que esses planetas aqui, olha, Marte e Plutão, estão fazendo aspecto aí nesses graus importantes, tá? Então essa abundância toda aqui de Marte, desse grau 24, indo para Plutão ali no grau 23 de Capricórnio, de repente é aquele momento que é importante a gente refletir sobre o futuro, né? Porque lembra que a gente está aqui passando por uma transição, por um momento de mudança, de transcendência? Então, né? Então esse céu ele está bastante mágico nesse sentido. E aí a gente tem a Vênus aí no grau 11 de Sagitário, que também é um posicionamento importante aí no mapa da noite de Natal, do céu de Natal. E esse grau 11, ele representa aí o esclarecer, né? Então a Vênus está em um grau em que as coisas começam a ficar claras, começam a vir para uma compreensão. É aquele momento em que algo que a gente não tinha consciência, ou que a gente não estava preparado para enxergar, a gente passa a enxergar, a gente começa a enxergar através desse grau aí. E é muito interessante, principalmente com a Vênus aí, a gente prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo, porque o nosso corpo pode passar muita informação para a gente, então é super importante você estar antenado aí aos seus sentidos através dessa Vênus aí nesse grau 11. E aí o último grau que eu quis trazer para vocês foi o grau 4 aí do signo de Áries, onde a gente está com Quirón posicionado, inclusive aonde o Sol vai conversar aí em quadratura, né, com esse Quirón. E esse grau ele fala de harmonia, só que essa harmonia desse grau 4 aí de Áries é um ponto de harmonia em que é encontrada somente dentro da gente. Não adianta explorar fora, porque a gente não encontra essa harmonia, essa paz do lado de fora em outras pessoas. Esse grau, na verdade, simboliza a união e a harmonização do nosso lado masculino com o nosso lado feminino, do yin com o yang, das nossas forças internas mais ativas com as nossas forças internas mais passivas. Ou seja, isso aqui é uma harmonização com a gente mesmo. No momento que a gente se harmoniza do nosso lado interior, o lado exterior se harmoniza também. Então, assim, esse grau aqui de Quirón, onde o Sol vai conversar aí, né, nessa noite de Natal, está dizendo, se você estiver em paz com você, você vai estar em paz com todos à sua volta. Se você estiver tranquilo com você mesmo, você vai estar tranquilo com todos à sua volta. Você vai estar em harmonia com todos à sua volta. Mas esse grau aqui também fala o seguinte, cuidado, porque muitas vezes a gente não quer ser influenciado, sugado, vampirizado por outras pessoas, então a gente se isola do mundo, né, achando que só ficando sozinho mesmo, que a gente está protegido para ficar em harmonia,
Mas o importante é a gente entender que quando a gente tem a harmonia dentro, não importa o que está acontecendo fora, você pode estar rodeado de vampiros aí ao seu redor. Esses vampiros não vão conseguir sugar a sua energia, então não há necessidade para você se isolar, para você se fechar, ou você achar que as outras pessoas vão chegar ali para te prejudicar, né? Vão se aproximar de você para te prejudicar. Então, esse grau aqui fala muito sobre isso e a gente tem Quiron aí, né? Então vamos curar essas feridas. A gente tem a oportunidade nessa noite de Natal de trabalhar com essa conscientização, com essa energia, com essa vibração. Então é isso, pessoal. Os planetas mais lentos como Saturno, Júpiter e Netuno aqui eu deixei de fora porque eles passam bastante tempo no mesmo grau, então não tem necessidade de falar sobre esses pontos. Eu falei de Urano e de Plutão porque a Lua vai tocar esses planetas, então os planetas pessoais que eu falei mais, e Quiron porque está sendo tocado pelo Sol, tá? Então tem a Vênus, Mercúrio, Lua faz conjunção com Urano, vai conversar com Plutão ali também, então por isso que eu falei desses planetas, desses graus aonde esses planetas estão, tá? E foi isso, eu resolvi trazer esse simbolismo maior dos graus aí para poder trazer de repente para uma consciência, um outro lado desses graus, uma outra informação, uma informação nova, diferente, que de repente a gente pode trazer para nossa consciência e tentar trabalhar nesse momento tão bonito que é a noite de Natal aí, né? Também é um momento de reflexão, de inspiração e de se reconectar, é um religare, né, com uma força maior, com uma grande consciência, com um grande mestre que veio passar um grande ensinamento, né? Então assim, é um momento bonito em que, é claro, tem um simbolismo todo comercial, mas se a gente elevar, botar numa frequência mais alta essa energia, talvez a gente alcance o simbolismo, né, a egrégora do que foi formado ao longo dos anos nessa data que é de 24 para 25 de dezembro, né, que é conhecido como Natal aí pra gente, tá bom? Desejo para todos um feliz Natal, de muita luz, de muita consciência, de muito amor, de muita compaixão e principalmente de muito respeito por aqueles que talvez estejam passando por uma turbulência muito grande, uma reviravolta na vida, talvez por perdas, mortes, né? Que a gente tem a Lilith aí junto com Urano, a Lua transitando aí em cima da Lilith, ou seja, é aquele momento também da gente pensar e ter um pouco de empatia relacionado à dor que a outra pessoa talvez esteja sentindo, principalmente porque de repente não está conseguindo ter um prato de comida, não consegue reunir a família na mesa, como costumava fazer, os netos e os avós talvez estejam afastados e separados, então pode ser aquele momento em que a gente talvez sinta um pouco esse distanciamento. Urano distancia, Urano traz essas reviravoltas para a nossa vida, esses momentos inusitados, né? Então que a gente tenha consciência e entenda a mensagem que esse planeta talvez esteja passando para a gente e a gente só precisa estar ali ligadinho para poder captar essas informações, como os graus aqui que eu passei para vocês falaram, né? Então é isso. Feliz Natal para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.